Vamos abrir a palavra de Deus. Lucas capítulo 9, versículo 23. Lucas capítulo 9, versículo 23. Alguém nos visitando pela primeira vez? Acho que não, né? Feliz. Tem aqui o senhor aqui. Deus abençoe, viu? Seja bem-vindo. Como é o nome do senhor? Antônio. Seja muito bem-vindo, irmão Antônio. A irmã e mãe de Jéssica também está aqui com a gente. Ela já é da casa. Muito feliz em ver aqui Patrícia e Mateus, é isso? Estão aqui na casa do Senhor. Eles aceitaram Jesus, entregaram a sua vida poucos dias agora. E não esqueci não, eu estava em São Paulo, cheguei, nós vamos lá, viu? Não deu para ir naquele dia. Mas nós vamos lá, Mateus. Aleluia! O que diz a palavra de Deus? E dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Amém? Agora coloca para mim aí Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Amém? Eu vou falar e logo após toda a igreja repete, tá bom? Pausadamente. Eu leio e depois vocês repetem. Já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Amém? Feche seus olhos. Pai, essa noite que o Espírito Santo use a minha vida. Fale conosco. Que saiamos daqui com mais fé. Que saiamos daqui com mais convicção da Tua palavra. Mais fortalecidos, mais edificados. Em nome de Jesus. Amém. Todos aqui são crentes. Uns mais novos, outros com mais tempo de caminhada. Mas todos somos cristãos. Discípulos de Jesus. Eu quero falar essa noite sobre as verdadeiras marcas dos verdadeiros discípulos de Jesus. Ok? As marcas de um verdadeiro discípulo de Jesus. Porque há uma diferença em seguidor e discípulo, meu irmão. Seguir uma igreja, seguir alguém, se identificar e gostar é uma coisa. Ser discípulo de Jesus é outra coisa. Então essa noite a palavra de Deus será esclarecedora, será muito forte, contundente e muito verdadeira. Ela sempre é a verdade. Portanto, essa noite, abra o seu coração para receber essa palavra. Abra o seu coração para entender essa palavra. E se enquadre dentro da palavra. Não espere que a palavra se enquadre a você. Mas nós temos que se enquadrar a ela. Ela é a régua. Ela é o prumo. Ela que nos mede. Ela que nos transforma. Ela que nos rege. Ela que nos direciona. Então ela é a verdade absoluta. Portanto, eu tenho que me enquadrar dentro da palavra de Deus. Eu tenho que dizer ao Espírito Santo, eu quero viver a sua palavra. Amém? Glória a Deus. Muitos de nós somos chamados de cristãos, meus irmãos. Mas poucos compreendem o significado de ser um discípulo de Jesus. O Evangelho não nos chama apenas para acreditar em Cristo. Eu acredito. Você crê em Cristo? Sim, acredito. Mas Ele nos chama para segui-lo diariamente. Seguir Ele diariamente. Amém? A vida no Evangelho, a vida cristã, ela é constante, ela é diária. Ok? A primeira marca de um discípulo de Jesus é que ele deve negar-se a si mesmo. Pegue sua mãozinha assim, coloca no seu coração
E bata-se e diga assim, ó, eu preciso negar a mim mesmo. Amém? Se você for para uma outra religião, servir uma outra religião, com outros pensamentos, com outras doutrinas, que a base não é as Escrituras, tudo bem. Mas se você é um discípulo de Jesus, segundo as Escrituras, nós temos que negar cada dia a nós mesmos. Se nós não negarmos a nós mesmos, não podemos ser discípulos de Jesus. Então, se eu não lhe ensinar, se eu não lhe pregar o que de fato é o Evangelho, você vai servir a Deus de uma forma errada. Você vai ter expectativas erradas. E você vai se frustrar. E daqui a pouquinho você se esfria e você sai da igreja. Então você precisa entender. Você quer ser um discípulo de Jesus? Quem quer ser um discípulo de Jesus? Existe um preço. Existe um preço para ser discípulo de Jesus. Aceitar a Cristo e ser salvo é de graça. Cristo pagou o preço, Ele morreu e ressuscitou. Quando você se arrepende de crer, pronto, no seu espírito foi restaurado, você é salvo. Agora você começa a caminhar e você começa a entender que seguir os passos de Jesus para ser um discípulo de Jesus, porque foi isso que Ele mandou a gente fazer. Ele mandou ir às nações fazer o quê? Fazer discípulos. Ele, quando chamou aqueles homens, Ele treinou, Ele ensinou, Ele caminhou com eles para que eles fossem discípulos de Jesus. E depois eles foram enviados. Tem gente querendo ser enviado sem nem servir, sem nem ser discípulos. Por vaidades. Porque existe muito isso. Existe a vaidade das missões. Existe a vaidade de querer ser alguma coisa, de querer reconhecimento. Quando eu era bem mais jovem, eu tinha muito essa vaidade no coração. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Servir a Deus é muito mais do que uma viagem. Servir a Deus é muito mais do que um movimento. Servir a Deus é muito mais do que uma conferência, do que um evento, do que um mover. Servir a Jesus de verdade, ser um discípulo, é negar-se a si mesmo. Amém. Quem disse isso foi Ele mesmo, meus irmãos. Foi Ele quem disse. Então, se quisermos ser discípulos de Jesus, precisamos negar a nós mesmos. Negar o quê? Negar a sua carne, negar os seus desejos, negar o seu ego. Isso é ser discípulo de Jesus. Lá fora, bateu, levou. Lá fora, se ele fez o mal a mim, eu vou fazer um mal pior. Com Jesus não, você nega essa natureza, você nega a si mesmo. Aprender de mim, que sou manso e humilde de coração. Talvez essa noite, depois dessa palavra, você vai fazer um exame e vai dizer, eu acho que eu estou na igreja, mas eu ainda não sou discípulo. Talvez essa palavra, essa noite, você vai refletir, ela vai te confrontar, e você vai dizer assim, ó, eu vou me despertar para me achegar mais a Jesus. Eu estou muito religioso e congrego numa igreja, mas eu estou precisando me parecer mais com Cristo. O que você quer ouvir desse altar essa noite? Uma palavra que massageie o seu ego, mas que não te tire do lugar. E é por isso que você, qualquer coisa, você está se ofendendo, qualquer coisa você está saindo de igreja, qualquer coisa você está ficando de mal com as pessoas, qualquer coisa você está desistindo das coisas, e a sua caminhada espiritual vai retrocedendo. Você já parou para analisar isso? O porquê? Aí você fica buscando os culpados. Ninguém é culpado. Você é discípulo de Jesus ou não é? Você quer ser ou não? Eis um preço do discipulado de Jesus. Jesus nos ama muito, meus irmãos. E o amor dele é tanto que ele nos confronta. Quando alguém te confronta em amor, dentro da palavra de Deus, agradeça a Deus. Agradeça, porque você está recebendo uma oportunidade de crescer espiritualmente. Quando alguém te mostra as escrituras, porque hoje às vezes as pessoas dão um conselho baseado no que acham. E as pessoas querem ouvir algumas coisas que lhe agrade, que concorde com elas. Quando Paulo diz que quando a gente se reunir, devemos admoestar os irmãos uns aos outros na palavra. Às vezes alguém vem te contar um problema e você diz, irmão, mas aquela pessoa realmente foi errada. Mas você está dando um conselho baseado nos princípios, dos ensinamentos de Jesus?
Jesus manda a gente reconciliar os irmãos, manda a gente apaziguar situações, manda a gente amar uns aos outros, manda a gente interceder e orar pelo aquele que nos persegue. Isso é discípulo de Jesus. Isso é negar-se a si mesmo. Ah, mas se bater em mim, bateu, levou. Não, eu não ando com aquele, eu não gosto daquele outro. Para mim não dá. Não, você é cristão. Você é discípulo de Jesus. O discípulo de Jesus que anda com ele tem marcas. Ele foi mudado. Ele foi transformado. Se você não está sendo transformado, dobre o seu joelho, se arrependa, clame, grite, se jogue nos pés de Jesus e diga: Senhor, transforme minha natureza, transforme minha vida. As pessoas precisam olhar para você lá na sua casa, os seus parentes precisam olhar para você e ver na sua vida transformação, e ver na sua vida a verdade, não a mentira, e ver na sua vida uma palavra amável, um comportamento, algo diferente. As pessoas precisam olhar para você e ver Jesus em você. Você não é mais uma pessoa natural. Você não vive mais nos mesmos caminhos que você vivia anteriormente. Os seus gostos não podem ser os mesmos. Você vive por um propósito maior. Você não é o centro na igreja. Você não é o centro na cidade. Você não é o centro das atenções. Não. Você precisa se humilhar. Eu preciso me humilhar cada dia e morrer cada dia para mim mesmo, para minhas vontades. Isso é ser discípulo de Jesus. Agora, se você quiser se enganar a si mesmo, porque você conhece um pouquinho da Bíblia, teve uma experiência com o Espírito Santo, foi batizado com o Espírito Santo, tem alguns dons, se move em talentos, em dons, e achar que está tudo bem, não está não. Veja o que essa palavra, essa noite, está falando a você. Você tem negado a si mesmo? Ou você tem se inflamado, só se ofendendo, e só lutando contra as pessoas, às vezes lutando com a própria mãe, às vezes lutando com o próprio esposo, às vezes dando mau testemunho dentro da casa. E o Senhor Jesus está dizendo essa noite: eu lhe chamei para ser meu discípulo, eu lhe chamei para ser minha discípula, eu entrei no seu coração. Você entendeu o sacrifício na cruz e a ressurreição. Você quer de fato, você já foi salvo, mas você quer de fato caminhar comigo? Negue-se a si mesmo cada dia. Eu não estou falando de perfeição, meus irmãos, porque só seremos perfeitos depois de arrebatado tivermos o corpo transformado. Mas você sabe do que eu estou falando. Eu estou falando de transformação que você sabe que precisa. Eu estou falando de posicionamento com a palavra de Deus. Eu estou falando de posicionamento como cristãos, como a palavra de Deus pede para que a gente venha a ser. Estou falando da gente se esforçar cada dia, se aproximar do Senhor. Porque não há quem se aproxima de Jesus e continua sendo orgulhoso. Se você está na igreja e você ainda continua sendo orgulhoso, orgulhosa, deixa o Espírito Santo trabalhar no seu coração. Deixa Ele mexer com você. Deixa Ele transformar você. Existe uma barreira, existe uma cerca espiritual que tá te paralisando e você não está percebendo. Você não consegue avançar, você percebe que você não está fluindo no Espírito. E você está deixando cada dia passar. Deixa a vida me levar, deixa a vida me levar. A síndrome de Gabriela daquela música, né? Não. A vida não vai te levar não. Deixa o Espírito Santo te transformar. Deixa o Espírito Santo te guiar. Porque o tempo vai passando e você precisa cumprir o propósito que o Senhor lhe chamou. E o nosso primeiro propósito é ser discípulo dele. Discípulo de Jesus. Negar-se a si mesmo. Segunda marca de um verdadeiro discípulo é a obediência, meus irmãos. Se alguém que diz que é discípulo de Jesus, mas não obedece a ninguém, não obedece a marido, não obedece a patrão, não obedece a pastor, não obedece a líder, faz o que quer, do jeito que quer, da hora que quer, você é discípulo de qualquer pessoa, menos de Jesus. Um discípulo de Jesus, ele vive em obediência. Ele se sujeita, ele se submete, ele obedece. Obedecer é uma marca peculiar de um cristão. Obedecer
é uma condição para receber as bênçãos de Deus. Ou você nunca leu o que está em Deuteronômio capítulo 8? Eis que põe diante de vós a bênção e a maldição. Escolha o que você quer. Se tão somente me ouvires, atentamente guardares, conforme está escrito na lei, e obedeceres, então serás abençoado na entrada, na saída, no campo, na cidade, aonde você estiver. A pessoa que é obediente, ele prospera. A pessoa que é obediente, ele avança. A pessoa que é obediente, ele cresce. A pessoa que é obediente, ele influencia outras pessoas. A pessoa que é obediente, ele experimenta a bênção de Deus. Mas o que tem de crente desobediente não está no gibi, como dizia antigamente. Aleluia. Eu agradeço a Deus por você estar aqui essa noite ouvindo a palavra. Eu agradeço a Deus por você estar bem arrumada, bem arrumado aqui, adorando e louvando ao Senhor. Mas deixa eu te falar uma coisa. Você vem aqui também para ouvir a palavra, para ser admoestado, exortado, consolado, edificado pela palavra de Deus. Então o Senhor está nos chamando a atenção essa noite, nos dizendo: você quer ser o meu discípulo? Qual o seu nível de obediência? Alguém que obedece é alguém que guarda a palavra. João 14:15. João 14:15. Coloca para mim esse versículo aí. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. No louvor é muito fácil a gente dizer declarações de amor a Jesus. Mas na hora da prova, o que sai da nossa boca não é o que a nossa vida responde. Precisamos de fato obedecer o Senhor, os mandamentos do Senhor. Se verdadeiramente permaneceres na minha palavra, então sereis meus discípulos. Você viu que tinha muita gente que acompanhava Jesus. Um dia ele trouxe um discurso duro e depois foi saindo de um a um e só ficou os 12. E ele disse: vocês também não vão? E eles disseram: não, Senhor, para onde iremos nós se só tu tem a palavra de vida eterna? É a palavra de vida eterna que vai levar a gente para a eternidade. É a palavra de Deus que vai nos levar para a vida com Deus. É o que está escrito na palavra de Deus que nos fará encontrá-lo. É o que está escrito na palavra de Deus que nos fará ser abençoado. É o que está escrito na palavra de Deus no final de tudo, irmão, que vai permanecer a palavra. A palavra de Deus nos faz promessa de Deus nos dar algumas coisas, mas essas coisas também vão passar. Mas a palavra de Deus, que nos promete nos dar alguma coisa, também nos dá coisas da eternidade, que essas vão permanecer. Então seu coração deve estar sempre em Deus e na sua palavra. Às vezes, alguém vem com uma filosofia, mas a palavra de Deus contraria aquilo. E às vezes você fica com uma filosofia e deixa de crer, de obedecer e de permanecer no que está escrito. É nesse sentido que não devemos obedecer os homens e obedecermos a Deus. Muitas leis virão no mundo e nas nações contra a própria palavra de Deus. E muitas pessoas passarão pela prova. A Bíblia fala que seremos entregues à morte, seremos presos por amor do meu nome, Jesus disse. Muitos de seus discípulos serão. Como que isso vai acontecer com as leis que serão mudadas? E aí saberemos se obedeceremos a homens ou a Deus. Saberemos até que ponto somos discípulos, até que ponto cremos mesmo em Jesus, até que ponto cremos mesmo na palavra de Deus. Essa palavra essa noite não tem como objetivo de te botar para baixo, mas de te impulsionar a buscar mais o Senhor, a se aproximar mais da palavra de Deus e a se parecer mais com Jesus. Amém, meus irmãos? Permaneça na palavra. Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quando o salmista escreveu isso, não existia luz elétrica. Existia lamparinas. E as pessoas não andavam muito à noite. Quem andava à noite geralmente eram os salteadores, os ladrões. E as patrulhas romanas nos tempos bíblicos. Quando Davi diz que a palavra de Deus é uma lâmpada para os pés é o que nos leva ao caminho, a um lugar, a um determinado lugar.
Quantas pessoas estão indo por caminhos tortuosos, caminhos que não são bons, porque não observam a palavra, porque a palavra nos mostra o caminho. A Bíblia faz que o caminho é apertado, a porta é estreita, mas no final vai nos conduzir à vida eterna. Mas a porta larga, o caminho largo, tem facilidades, mas vai nos levar à morte eterna. Portanto, a luz que clareia, que abre a nossa visão, que nos leva a caminharmos nos caminhos do Senhor, é a palavra de Deus. Portanto, se alguém me disser, faça isso, e a palavra de Deus diz que aquilo ali é abominável aos olhos do Senhor, eu não vou fazer o que alguém quer para agradar ninguém, mas eu serei fiel e obedecer a palavra de Deus, porque ela vai me levar para o caminho da presença de Deus. Aleluia. Olha o que Deus disse para Josué, capítulo 1, versículo 8: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite. A meditação na palavra de Deus purifica nosso coração, traz temor ao nosso coração e nos dá direcionamento. Quarta marca de um discípulo de Jesus é que ele produz frutos. É impossível alguém que ser discípulo de Jesus e não está produzindo frutos. Em Gálatas capítulo 5, a Bíblia vai falar: o fruto do Espírito é longanimidade, benignidade, bondade, amor, temperança, fé, domínio próprio, e aí vai. E as obras da carne são prostituição, glutonaria, lascívia, muitas coisas, porfias e muita coisa, obra da carne. O Senhor quer que venhamos produzir fruto do Espírito. Os discípulos de Jesus, eles produzem frutos. Eles conseguem fazer novos discípulos para Jesus, transferir aquilo que eles receberam de Jesus, a vida de Jesus, a outros. E esses outros permanecem, são transformados e começam a dar fruto. Isso é dar fruto e o fruto permanecer. É fazer com que Cristo, que gerou em nós, possa ser gerado em outra pessoa. Você está lembrando de alguma amiga, de algum amigo seu que está perdido, que está lá fora, que não conhece a Deus, qualquer momento pode morrer sem paz e sem salvação? Jesus te salvou, te deu a palavra, te colocou em uma comunidade, no corpo da igreja de Cristo. E o que é que você tem feito com isso? Leve uma mensagem, leve uma oração, faça uma visita, faça um convite, dê fruto, fale para ele o que Cristo tem feito em você, transmita esse testemunho e você vai ver que o Espírito Santo vai tocar outras pessoas e elas também receberão Cristo em seus corações. Isso é dar fruto. Não se acomode em um banco de uma igreja. Comece a dar frutos. Comece a pensar em pessoas, a orar, a interceder e a se aproximar de alguém que não conhece Cristo ainda. João 15:5. Eu sou a videira. Quem está em mim, esse dá muito fruto. Então Jesus é a videira e nós estamos ligados a Ele. O Pai é o agricultor e nós somos as varas que estamos ligados à videira. E aqueles que dão fruto, eu podo para que dê mais fruto ainda. Mas aqueles que não dão, eu corto e é lançado fora. Que essa noite, essa palavra venha como um ânimo no teu espírito, que o Espírito Santo te traga mais revelação e que você se desperte a querer ser um discípulo de Jesus genuíno e se parecer com Ele e ter essas marcas. Negar-se a si mesmo, viver em obediência, permanecer na palavra e dar frutos. Sexta marca: um discípulo de Jesus vive em santidade. E o que é santidade, pastor? Santidade é separação, não por obrigação e nem por religiosidade das regras da lei, mas por temor a Deus e por uma obra do Espírito Santo feita em nós, porque o Espírito Santo habita dentro de você.
Tem gente que bota algumas músicas obscenas do mundo, que não louva a Deus, que não tem nada a ver. A gente sabe que tem algumas músicas seculares que não ofendem tanto, não são tão terríveis. Mas tem algumas que um crente deveria ter temor. Você sabe o que é isso? Está te faltando santidade. Você não está reverenciando o Espírito Santo que habita em você. O Espírito Santo nos separa das coisas que desagradam a Deus. O Espírito Santo nos leva a se aproximar das coisas que são santas, das coisas que agradam a Deus. Se você está servindo a Deus, mas você tem prazer ainda em coisas do mundo que era do passado, que não te acrescenta, não te edifica em nada, desculpe te dizer, alguma coisa está fora do lugar. E Jesus está te chamando essa noite. E a Bíblia diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Se ainda a roda das tuas amizades é para falar da vida dos outros, sabe o que a Bíblia diz? Que essa roda é a roda do escarnecedor. Salmo 1, que você não deve se assentar nessa roda dos escarnecedores. O mundo espiritual, as testemunhas espirituais estão te vendo onde você está. E aí sabe o que acontecia com você? O Espírito Santo te inquietava, te dava uma tristeza no coração. Se isso ainda acontece, é porque ele está em você. E você ainda tem temor. Mas se você não está nem aí, sua mente já está cauterizada. E você está se enganando. Está cada dia ficando mais religiosa e menos discípula de Jesus. Só que o Espírito Santo está te dizendo essa noite: filha, filho, vem para perto de mim. Porque perto de mim você sente a minha santidade. Alguém que vive uma vida de santidade, que está cheio do Espírito Santo. As pessoas, quando se aproximam dela, a palavra que sai de dentro da boca dela são palavras de vida, são palavras que edificam, são palavras que transformam, são palavras que tocam a vida das pessoas. Quando você chega diante de alguém que não conhece Jesus, o que você fala? Qual é a sua conversa? Quais os seus papos? É bom você trocar ideia com as pessoas, falar de política, falar de conversas inteligentes, de coisas que estão acontecendo. Isso é muito bom. E é uma oportunidade de você se conectar. Mas não perca a oportunidade de falar as palavras de Jesus às pessoas. Tem alguém esperando uma semente, uma palavra sair da sua boca e entrar no coração dela ou dele. Mas sabe o que acontece? Muitos de vocês têm vergonha de falar do Evangelho. Tem vergonha de dizer até que é crente. Tem vergonha até de dizer que congrega numa igreja. Aí às vezes quer se parecer até com o outro para se identificar. Deixa eu lhe dizer uma coisa. A terra está gemendo, está clamando pela manifestação dos filhos de Deus, está escrito na palavra. Os filhos de Deus precisam manifestar a natureza do seu Pai, o Evangelho, a presença do Espírito Santo, uma vida de santidade. Quando Deus se apresentou a Moisés, ele disse: tira a sandália dos pés, porque eu pisei nessa terra, e nesse ambiente onde eu estou pisando, tudo isso aqui é santo, e você também é santo. Se achegue para cá, Moisés, eu tenho uma missão para você. Muitos querem fazer a missão sem a santidade, vai quebrar a cara. A vida tem que estar no altar, a vida tem que buscar o Senhor, tem que ter uma vida de oração, de meditação na palavra, de temor a Deus, de separação do pecado, de não ter mais prazer com as coisas desse mundo e fluir de você, de dentro de você, a vida de Jesus. Um cristão tem uma vida de oração, um discípulo tem uma vida de busca. Então ele vive uma vida de santidade. Coloca para mim a primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 15 e versículo 16.
Talvez você pense que é eu que estou falando, né? Que é doutrina de homens, é doutrina de igreja. Não, é doutrina bíblica mesmo. Novo Testamento, carta de Pedro, apóstolo de Jesus, irmãos. Mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam também santos em toda a sua conduta. Sua conduta. Como é a sua conduta? Suas brincadeiras, suas palavras lá no trabalho. Como é seu testemunho lá no seu trabalho? Eu não estou dizendo com isso, irmão, que o crente é um cara fechado. É um ET de outro mundo, que é santo demais, que não se relaciona com as pessoas. Vocês estão compreendendo? Pega a essência da palavra. A santidade é dentro, é de dentro para fora. É a essência de Cristo. Você já viu aqueles crentes que as pessoas na empresa, quando o negócio pega, ele faz, irmão, ora pela gente. Irmão, me ajude. Porque ele vê em você a vida de Deus. Algumas vezes eu converso com o Max me conta alguns testemunhos. Setor de trabalho, gente de tudo quanto é tipo ali, né? De crença, do que pensa. Mas ele é um homem posicionado lá. O pessoal já sabe quem é ele. Precisamos nos posicionar como cristãos, com a vida de santidade. Quando você chega diante de um homem, de uma mulher de Deus, é tão bom. As pessoas e meus irmãos. Eu vou contar um testemunho aqui. Eu estava na escola, estudando, há uns anos atrás. Eu tinha um professor. Ele era de uma religião chamada Seishenoe. Não sei se alguém já ouviu falar nesse negócio aqui. Professor de matemática. Esse homem, ele tinha uma autoridade, um domínio de sala que eu nunca vi. Quando começava a conversar, ele só olhava assim, ele não falava uma palavra. Todo mundo ficava quieto. Se insistisse, ele falava assim, meu jovem, por gentileza, por favor, se retire da sala. E tirava da sala. Todo mundo respeitava. Tinha uma autoridade, uma oratória muito boa. O homem, ele é arquiteto, homem muito inteligente, professor de química, de física, de matemática. E para mim ele era professor de matemática. E no final das aulas ele tinha umas conversas assim, umas ministrações, umas coisas que ele sempre falava. E na religião dele eu acho que tinha uma coisa de caridade. Então a galera se aproveitava, vai fazer alguma festa na igreja, pede pro professor tal, porque tudo ele dá. Mas dava mesmo, ele bancava tudo. Bancava tudo. Apesar do quê? Não. E ele dava. Precisa de quanto? Então dava. E o que esse homem é, rapaz? Eu querendo descobrir. Que bondade toda é essa? E eu era o monitor da sala naquele ano. E quando foi um dia, uma menina nova convertida, estava congregando na minha igreja, falou para mim que estava tendo umas orações no final da... Quem que está fazendo essa oração? Que eu não estou sabendo. Não, é o professor de matemática. Vou ficar. E fiquei, meu irmão. Fiquei. E sempre quando eu estava na sala, eu ficava estudando, mas eu ficava também intercedendo na sala. Mas enfim, ele estava fazendo passe nas pessoas. Ficava um de frente para o outro, Max. Botava a mãozinha assim, ó. Receba a luz, não sei do que. Depois estava jogando milho. Estava virando uma maior patifaria da sala de aula. Eu entrei na fila. Eu digo, vou entrar na fila. Que eu quero ele fazer passe em mim. E entrei, meu irmão. Entrei, fiquei até o final, quando ele começou, e eu fui chegando. Ela eu mandei sair, a nova convertida, disse, sai fora disso aqui, tu não é nem para estar aqui, depois eu te explico. E entrei na fila. Quando foi chegando faltava 2 na minha frente, ele já me olhou. Lázaro, meu nobre companheiro, aluno excelente, IBBP, papapá. O que o senhor está fazendo aqui na fila? Eu digo, eu vim receber a sua bênção, a oração, o que o senhor está fazendo aqui? Não, o senhor pode se retirar. Não, mas por que eu vou me retirar? Não, o senhor não precisa, o senhor já é um homem iluminado. Eu estou ministrando a luz. Eu digo, não, então vamos fazer o seguinte, primeiro
eu vou orar pelo senhor e depois o senhor ministra a luz de mim. Vamos fazer assim? Ele falou, não. Mandou eu sair. Aí eu fui na direção da escola e falei, e cortaram aquilo lá, né? Aí eu falei, ele vai ficar, ele vai pegar no meu pé agora, né? Rapaz, esse homem passou a me tratar 10 vezes melhor do que o que ele me tratava. E eu comecei a pedir a Deus discernimento. O que é isso? Aí o Espírito Santo me deu discernimento. Lembra daquela mulher, aquele espírito de adivinhação que Paulo e os apóstolos expulsaram? O que os espíritos falavam para Paulo e para o outro discípulo lá? Paulo e Barnabé, eu acho. Paulo e Silas, não lembro. Mas enfim, homem de Deus, que ensina o caminho da verdade. Então ele estava falando a verdade. Ele sempre falava, pegava assim, parava a sala para dizer assim, estar aqui, um homem iluminado, um jovem que serve ao rei, o arquiteto do universo, um menino exemplar, e tome no meu ego, tome. Eu digo, tá bom, Satanás, tu vai achar aqui. Querendo me exaltar. E daquele dia em diante, eu comecei a sentar na frente, e a olhar para ele, e a interceder, e a repreender aquilo lá. Comecei a orar. Tinha um momento nas aulas que ele passava até mal. Eu não conseguia nem dar aula. Por quê? Eu estava presente ali. Mas algo mais forte do que o que estava nele, estava na minha vida, dentro daquela sala de aula. A presença do Espírito Santo. E Deus começou a fazer a obra. Ele acabou com aqueles negócios, parou com aquelas orações, porque ele continuou ainda querendo atender de forma disfarçada. E eu intercedendo. E todo mundo me chamava de irmão. Mas saiba, você é cercado de uma nuvem de testemunho. Chegou a festa de São João, e festa de São João na Bahia não é que nem aqui não. Aqui não tem nada. Hein, Marquinhos? Cadê os baianos aqui? Me ajude. Festa de São João na Bahia, as igrejas fecham, para você ter uma ideia. Ninguém vai em culto, porque é perigoso você andar na rua. Cada casa tem um filtro de barro desse tamanho, cheio de licor, cheio de cachaçaiado. Você pode entrar na casa que você quiser, a maioria. Beber, entrar, e é a cultura, e mistura fogos de artifício, cachaça e fogueira. Cada porta uma fogueira de fogo. E disputa para ver quem faz a fogueira maior, e fogo, fumaça. É muito perigoso. Quando passa São João, você liga a reportagem, perdeu mão, perdeu pé, se queimou, morreu não sei quantos. É assim. Guerra de espada. O espada é um tipo de fogos que tem lá que sai solta, queimando gente. São João, eu tinha que organizar a festa de São João da sala, Max. Porque eu era o monitor e não tinha para onde sair. E eu organizei. O que precisa? Isso. Deleguei, corre atrás, vamos, faz. E eu fui para a festa. Fiquei lá. E ó, forró para um lado, forró para o outro. Vinha uma professora, já meia calibrada de licor. Vinha querendo dançar comigo. Não danço. Aí o outro vinha com licor. Não bebo. Aí eu vinha, uma água com gás. Sim, eu tomo. Uma água mineral. Sim, um suco, eu tomo. Aí ia passando o tempo. Aí eles iam tentando me cansando, né, no tempo, né? Aí quando deu meia-noite, aí o irmão que estava congregando comigo, novo convertido, caiu no licor, caiu no forró e desviou do evangelho. Passou tudo. Passou quem ficou bêbado, quem não ficou. Passou. Aí volta às aulas, depois das férias, reúne todo mundo. Aí começou as acusações com os crentes que caiu na forró, que bebeu um licorzinho, que ficou muito alegre demais. E começaram eles mesmos a acusar. E lá na minha sala, lá, disseram aqui, ó, vou te falar, cadê fulano, não veio hoje não? Deve ser que ele está de ressaca ainda, e começou aquela chicana. Ó, veio pessoas me pedir desculpa. Sabe mesmo? Ficou um pouquinho bêbado, veio com brincadeira demais comigo, depois se tocou. Brinquei com o irmão, que não deveria. O que é isso? Testemunho, santidade, vida com Deus. Não é só o que a gente prega no altar, não é só o que a gente fala, mas o que a gente vive. Então, eu não estou servindo uma igreja, eu estou servindo a Cristo. Eu sou discípulo de Jesus, eu quero me parecer com Ele.
Um discípulo de Jesus também, a marca dele é que ele faz novos discípulos. Ele faz discípulos. Mateus 28, versículo 19 e 20. E de fazer discípulos de todas as nações, né? Ensinando a guardar tudo conforme está escrito. Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, faz novos discípulos. Nós não podemos ficar somente aqui entre nós. Precisamos fazer novos discípulos. É por isso que o projeto de Casa de Paz é para alcançarmos pessoas. É por isso que fazemos apelos também. E nós queremos ser intencionais para fazer novos discípulos de Jesus. Mas eu quero concluir com o último texto. Discípulos de Jesus também carregam o poder do Espírito Santo na vida deles. Amém? Coloca para mim Atos dos Apóstolos, o último texto que eu leio e a gente vai orar. Capítulo 4, versículo 31. Vamos ler a partir do versículo 28. Do 28 ao 31. Para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinha anteriormente determinado, que se havia de fazer. Versículo 29. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. Versículo 30. Enquanto estende as tuas mãos para curar, para que se faça sinais e prodígio pelo nome do teu santo Filho Jesus. 31, fique de pé. E, tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Os discípulos de Jesus, nesse contexto, haviam curado um homem, haviam manifestado o poder de Deus, foram presos, foram espancados e ameaçados de nunca mais falar desse nome. O Senhor os tirou da cadeia, eles se reuniram e foram orar, e eles disseram: estamos aqui, Deus, para cumprir a sua vontade, e nos encha do teu Espírito, para que continuemos pregando o Evangelho, a palavra do Senhor com ousadia, enquanto tu estendes as mãos para fazer sinais, prodígios e maravilhas. Eu encontro duas verdades aqui nesses últimos versículos que li. Primeiro, discípulos de Jesus têm que estar dispostos ao sofrimento e perseguições também. Se você está na igreja e você acha que não vai ter problemas, que não vai ter perseguições de ordem espirituais, perseguições humanas dos homens que não conhecem a Deus, que não têm temor a Deus. Isso acontece com os discípulos de Jesus, também somos perseguidos, mas devemos nos posicionar na palavra, colocando Jesus acima de tudo, colocando a sua palavra acima de tudo, sendo fiel à sua palavra e não deixando de fazer a obra de Deus por causa das perseguições. Senhor, ninguém vai nos calar. Nós vamos pregar a tua palavra. Concede que os teus servos tenham ousadia e autoridade para continuar pregando a tua palavra com ousadia. Enquanto o Senhor estende as tuas mãos para curar, para libertar, para operar sinais, prodígios e maravilhas. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Eu quero que esse lugar se mova pelo poder do Espírito Santo. Eu quero que a sua vida se mova, seja cheia do Espírito Santo. Eu quero que você seja crente, discípulo de Jesus, que tenha as marcas de Jesus, que caminhe conforme o Evangelho, que dê esses frutos e que continue no foco de pregar a palavra de Jesus, mesmo com problemas, mesmo com as dificuldades, mesmo com as perseguições do inimigo. E se você permanecer fiel, Ele estenderá as mãos dele para curar,
para fazer sinais, prodígios e maravilhas, e lhe encherá do seu espírito. E tremeu o lugar depois deles terem orado. Depois deles terem sido perseguidos, presos, apanhados, eles se reuniram para orar. Meus irmãos, o cristão, quando se reúne juntos para orar, o lugar treme. Deus desce. As coisas mudam. Existem decretos para serem mudados na sua vida. Não é você falando, não é você reclamando, não é você murmurando, não é você falando somente a homens, mas se reunindo com a igreja para orar e clamar a Deus. Quando a igreja entende o poder que ela tem quando ora, as coisas mudam. Existem situações que são espirituais, estão se manifestando no material, na terra, na sua vida, mas são de ordem espiritual. E batalha espiritual se vence com guerra espiritual. Se vence pelo espírito e não pela carne. Se vê com os olhos espirituais e não com os olhos carnais. Você sabe o que está acontecendo com muitos de nós? Estamos muitos carnais, muito na ótica humana, no natural. E aí somos sucumbidos por essa vida, por essas coisas dessa vida, por as lutas dessa vida. E aí sabe o que a gente faz? Ao invés de orar, de clamar para que Deus estenda as mãos para agir, a gente recua e se encolhe. Deus está dizendo: levante-se, levante-se para me buscar, continue, avante, avante, força, receba esta palavra. Discípulo de Jesus não tem vida mansa e boa e nem flores, não. Tem cruz, tem sofrimento, tem perseguição, tem muitas coisas, mas a glória de Deus também se manifesta. O Espírito Santo também te enche. A palavra te sustenta na hora da angústia. A palavra te sustenta na hora das dificuldades. Então guarda a palavra de Deus no teu coração, porque ela é lâmpada para os teus pés e luz para os teus caminhos. Você tem visto o caminho escuro porque você tem se esquecido da palavra. Você tem visto os caminhos fechados, as portas fechadas, porque você tem se esquecido da palavra que tanto você diz crer. O que diz a palavra de Deus para você? O que diz a palavra de Deus para mim? Eu abro porta onde não tem porta. Aonde há fé, eu me agrado. O que diz a palavra de Deus quanto a mim e quanto a você? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Você está com quem já venceu. Você só precisa se posicionar como discípulo. Negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Entrega para Ele. Ore e busque a Ele. Essa noite tem fortalecimento do céu. Essa noite tem fortalecimento pela palavra. Essa noite o Senhor está dizendo: discípulo anda de joelho, discípulo busca a minha presença, discípulo clama, discípulo ora, discípulo crê, discípulo adora, discípulo dá fruto, discípulo nega a si mesmo. Aleluia! Essa noite discípulo guarda os mandamentos. Como você tem entendido a vida cristã? Que tudo vai dar certo. Como você tem entendido a vida de discípulo de Jesus? O mar de rosas e de flores. Você está enganada, minha irmã. Você está enganado, meu irmão. Mas Ele prometeu uma coisa: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele está com você nessa luta. Ele está com você nessa peleja. Ele entrou dentro da fornalha com Sadraque, Mesaque e Abednego, aqueles três lá na Babilônia. Mas eles foram passados na prova. Nabucodonosor deu a chance. Toca os instrumentos de novo, para que eles me adorem. Deus estava olhando lá de cima: eu quero ver se esses meninos vão me negar agora. O decreto do rei não podia voltar atrás, mas Nabucodonosor voltou. Ele disse que na hora que tocar os instrumentos, algum homem não se dobrar, ele será lançado na mesma hora, no mesmo momento, na fornalha de fogo ardente. Mas ele não fez isso, porque no meio da multidão, 3 jovens crentes, amigos de Daniel, não se dobraram. Não se dobraram. Então foi sabido do rei que tinha 3 jovens. Então ele disse: toca tudo de novo, dê outra oportunidade, eles vão se dobrar. Os meninos disseram:
Se Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Se Ele não nos livrar, fique sabendo, ó Rei, Vossa Majestade Nabucodonosor, nós não vamos nos dobrar diante da tua imagem. Nabucodonosor, a Bíblia diz que o rosto dele se transformou, ele se enfureceu, e ele mandou que aquecesse a fornalha, botou mais lenha, 7 vezes mais. Para você ter ideia, quando os soldados foram lançar aqueles homens, eles foram lambidos pelo fogo. Empurrou os 3 dentro da fornalha de fogo, e eles começaram a andar dentro do fogo, Max, está escrito na palavra. E já não tinha mais 3 homens, mas ele disse, vejo 4 homens. E um eu vejo semelhante, a expressão deles, semelhante ao Filho dos deuses. Você sabe quem entrou naquela fornalha? Jesus. Diz a Bíblia que nem um fio de cabelo dos meninos se queimaram. Diz a Bíblia que não havia cheiro de fumaça. Diz a Bíblia que as suas vestes não se queimaram. Somente uma coisa queimou deles: as cordas que eles foram lançados amarrados. Deus provou naquele dia, meu irmão, a Nabucodonosor, pela fé daqueles homens e o posicionamento, que Ele era Deus na vida deles. Tem gente que por qualquer coisinha está abandonando fé, está abandonando igreja, está fazendo biquinho para Jesus. Jesus não está nem aí para o teu biquinho. Tu e eu mereci o inferno. Ele nos perdoou, Ele nos chamou. Quem precisa dEle é nós. Se renda, se humilhe. Cristão se humilha na presença do Deus Todo-Poderoso. Você sabe quem está passando dificuldade? Não é você não, é os irmãos lá da Nigéria. Vai no Instagram, vai no YouTube, pesquisa a igreja na Nigéria. Aí você vai saber o que é luta. Eu não consegui pagar meu cartão esse mês, está difícil. Vai lá e vê o que estão fazendo com os crentes. Estão matando os cristãos. E de muitos, multidões, as crianças. E você está reclamando porque não está tendo churrasco todo domingo. E você está reclamando porque o salário não está tão bom. E está reclamando da casa agora, mas não tinha nem casa, infeliz, agora tu tem. É do emprego, mas o outro tu também reclamava, agora tu está reclamando deste. Da sogra, a sogra é a bênção que deu o teu marido e tu casou com ele. Da mãe, tua mãe é uma bênção quando te chama atenção, porque quer ver o teu bem, quer ver o teu... Honre pai e honre mãe, que é a palavra de Deus, para tu não morrer cedo. Você pensa que ser cristão é o quê? É a gente vir domingo aqui, ouvir uma palavra e pronto, é a gente esperar um evento, um congresso, um profeta e pronto. É receber uma profecia e está tudo resolvido. Eu tenho uma profecia essa noite para vocês e já profetizei. É a Bíblia, é a palavra de Deus. Obedeça a palavra de Deus que você vai crescer. Leia a Bíblia, ore e jejue, e você vai ver que você não precisa de babá nenhuma. Você precisa crescer espiritualmente com a palavra de Deus, com a oração. Crente que já tem 10 anos e ainda está pedindo uma madeira. Deus está lhe dizendo essa noite: você quer ser meu discípulo? Você quer ser minha discípula? Casal aqui, aceitou Jesus faz 3 semanas, já está ouvindo a verdade da palavra de Deus. Mateus, servir a Deus, Mateus, é algo glorioso. Você vai viver o que você nunca viveu em lugar nenhum. Você vai ver Deus falar com você. Vai ter dias que você vai ver as coisas apertar e você vai dobrar o joelho, vai falar com Jesus e Ele vai fazer rápido assim, pum, na tua vida. As coisas vão mudar, Mateus. Mas deixa eu lhe falar uma coisa: se você quiser mesmo servir a Deus, você não vai ter que olhar para defeito de ninguém. Todo mundo aqui tem defeito, mas você vai olhar para Jesus, você vai ler a Bíblia, você vai orar, vai buscar a Deus, vai congregar, vai se fortalecer, vai ser cheio do Espírito Santo e você vai permanecer na presença de Deus. Essa mensagem que eu entreguei hoje aqui é mensagem para você caminhar
até a vinda de Jesus, você guardar isso aqui. Ó, o que é que eu preciso até Jesus voltar, para eu estar bem? Pega essa palavra aqui e começa a observar ela e meditar. Faz discipular, faz devocional de cada tópico dessa mensagem todos os dias e medita na palavra. E começa a dizer: Senhor, eu estou sendo discípulo mesmo. Eu estou sendo discípulo mesmo. Jesus está nos chamando essa noite para um discipulado com Ele. Isso é discipulado com Ele. Quem quiser vir após mim. Olha que tem um versículo muito mais profundo, muito mais forte do que esse. Foi Ele mesmo quem falou. Se alguém não deixar amor de pai, de mãe, de mulher, de filho, de filha, de tudo, e no final não aborrecer a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. O que é isso? É quando alguém que a gente ama muito é contra a própria palavra de Deus que você crê. Aí você aborrece essa pessoa. Porque essa pessoa diz: menina, deixa de ser boba, você está tão nova, vamos para a festa com a mamãe, com a titia. Não, tia, eu sirvo a Deus, minha vida mudou. Isso não é ambiente mais para mim. Deixa de ser boba, vai aborrecer a tia. A amiga, a prima, festa de família. Então é festa de família, vamos respeitar a família. Vamos beber. Vamos contar piadas indecentes, vamos brincar. Domingo eu sou crente na igreja. Aí quando você se posiciona, ele diz: agora tá crente, ficou besta. Agora você aborreceu eles. É discípulo de Jesus. Isso é só um tempo, uma fase. Se você se posicionar daqui a pouco, eles mesmos vão dar testemunho de você. Ó, eu tenho uma irmã, eu tenho uma prima, eu tenho um primo, eu tenho uma cunhada que são crentes. Quando o negócio pegar, eles vão procurar você. Porque esse é um tempo. Quando você se converte de verdade, tem um rompimento. Aborrece pai, mãe. Eu já vi gente morar na igreja, irmãos, porque os pais disseram: escolhe. Outro larga esse negócio de crente, eu saio debaixo do meu telhado. Não come do meu pirão, não come da minha comida. E vi jovens vir morar na igreja, servindo a Deus. Se você se batizar, você nunca mais é meu filho. Eu vou me batizar, pai, porque o que eu aceitei é muito maior, pai. E depois passar um tempo, o pai chorar e pedir perdão, porque ele não entendia. Isso é ser discípulo de Jesus. Aborrecer. Lembra que Jesus disse: eu não vim trazer paz na terra, eu vim trazer espada, eu vim botar pai contra filho, filho contra pai, nora contra sogra. O que é isso? No ato da conversão genuína. Dá um rolo na família, porque agora virou crente. Isso é ser discípulo. Agora você está servindo a Deus igual o agente 007, secreto. Sem ninguém saber. Existem casos